meu priminho comprou um videogame, o Nintendo Switch. E o videogame faz de tudo, né? Aí eu conheço o videogame, mas eu perguntei para ele, para ver como ele ia me mostrar aquilo. E ele falou assim, é tipo um celular, só não liga. Eu, porra, mas celular não serve só para ligar? Como assim, né? Passaram 20 anos, meu Deus. Então, gente, percebam, o script de atendimento ele tem o objetivo de pegar esse cara que vem de um meio aleatório e com uma consciência sobre o problema completamente aleatória, filtrar, medir e encaixar ele no mesmo funil, que vai levar ele para o WhatsApp, por exemplo. Você pode escolher o WhatsApp, que é um bom canal, especialmente até 35 anos, é muito fácil de levar o cara para o WhatsApp. Então, vamos lá. Talvez uma pessoa mais idosa tenha uma dificuldade, mas é muito intuitivo, já é habitual. Então, o primeiro contato, o cara pode chegar de qualquer jeito. O que você vai fazer? Você vai... Oi, João, tudo bem? De onde você é? Pergunta a cidade do cara. Se tem uma coisa que é certeira, é perguntar a cidade dele. Eu sou de Cuiabá. Você já fala, Cuiabrasa, lugar mais quente que tem na Terra. Tirando o centro. Aí o cara já dá risada, fala, aqui é quente mesmo, tal, já veio para cá, fala, fui, gostei muito, ou nunca fui, mas já ouvi falar, só para gerar empatia. As pessoas gostam disso. Quebra o gelo. Aquele negócio de ficar te chamando de doutor, não sei o que, já vai cair por terra. Geralmente isso acontece. A pessoa dá risada, ela já se abre, e aí ela percebe o seguinte, como ela está com um anseio com relação ao direito dela, quando ela está com você, ela alivia, ela descarrega aquela energia, ela consegue ser ela de novo. Tá? Isso tem tudo a ver com empatia, né? Pergunta como encontrou seu escritório, porque a pessoa pode ter falado assim, pesquisei no Google e te encontrei. Você não exerce autoridade sobre ela ainda. Então, eu recomendo frear a expectativa desse cliente e transmitir conteúdo para ele numa lista de transmissão. E outra coisa, se a pessoa acabou de te seguir, faz um post sobre o problema dela, sobre o assunto que ela trouxe como problema, se for da sua área de atuação. Sabe por quê? Dicasinha, que a observação traz para a gente. Quando você segue uma pessoa no Instagram, por exemplo, não é comum que na timeline apareçam primeiro os posts dessa pessoa? Então, a pessoa vai atualizar a timeline e vai aparecer um post sobre o problema dela feito por você. Já sedimenta muito mais a autoridade que você exerce ali. Pergunta como encontrou o seu escritório, beleza? Aí você faz o seguinte, você vai pegar o teu celular, vamos supor que o João falou assim, eu tenho uma dúvida. Se ele vier trazendo o problema inteiro lá no Instagram, por exemplo, você fala assim, oi João, tudo bem? Para eu conseguir te atender rapidamente, que eu estou numa correria aqui, manda um áudio para mim. Eu sei que vocês odeiam receber, eu também, tá? Não tem problema não, mas é para ganhar dinheiro. E é para ajudar os outros, tá? A essência da advocacia é isso. Tanto até para fazer pro bono isso ajuda. Então, manda para mim no WhatsApp, por áudio, um resumo do teu caso. Pode contar no nível de detalhe que você achar melhor, contando também qual é a urgência que você tem. E eu te respondo por lá, tudo bem? E mando o número. Se você falar assim, não, vamos lá, e começa a responder o cara no Instagram, você vai dar consulta de graça para ele ali. Não é esse o objetivo. E também não é o objetivo chegar para o cara e falar assim, não respondo sem pagar R$500 pela consulta. Posta a foto da plaquinha do escritório. Assim. Também não funciona. Tá? Aplique um tempo razoável ali, não para desperdiçar, mas realmente converter. Aí ele vai mandar mensagem lá no WhatsApp, certo? O que você vai fazer? Vamos supor que ele enviou falando, estou com um problema latente, estou com um passivo trabalhista gigantesco, ou quero me aposentar, seja lá o que for, não estou dormindo à noite. O áudio é muito melhor, gente. Sabe por quê? Porque a gente vive num país latino, e as pessoas, você pergunta como é que ela está, ela fala até a idade do cachorro dela, ela conta a história da avó de Piracicaba. Isso é ótimo para vender, porque a pessoa vai contar para você, por exemplo, que ela não está dormindo à noite, que aquilo é um problema que está tirando ela do centro. E aí você sabe onde você vai fomentar a sua venda, que é na emoção. Você vai ressaltar isso lá na fase 2 no atendimento. Quando você pede para ela escrever, às vezes ela é mais objetiva, certo? Então, vai dizer lá, por exemplo, que está com um passivo trabalhista muito grande. O que você vai fazer? Você vai pedir documentos, protocolos, testemunhas, né? Estou dando um exemplo do passivo, mas quando eu falar sobre os outros tópicos, interprete de uma maneira geral, porque pode ser o serviço de vocês outra coisa. Solicita documentos, demonstra interesse e, ao mesmo tempo, você já começa a validar a viabilidade jurídica daquilo e começa a modelar o que você vai vender, definir o produto. Aí você vem aqui e afere a emoção motriz. Medo ou ganância, podem colocar e ou ganância. Por quê? Porque a pessoa pode vir com aquele problema. A empresa está cheia de passivo trabalhista, mas ele quer expandir, ele quer crescer.
né? Então, pode acontecer os dois. Mas, em regra, é um ou outro. Ou o cara vem assim, eu vi que tem um novo formato de contratação de funcionário que vai me trazer lucro, vai me fazer poupar grana, tem um serviço seu de recuperação de tributos que me chamou a atenção, será que serve para a minha empresa? Então, é a ganância. A ganância vende muito. Ganância para emagrecer, para ganhar dinheiro, para conquistar a pessoa amada. Vocês podem ver como quando é um infoproduto, como bomba isso, né? Quando vem o Felipe Miranda da Empíricos, olha na câmera e fala assim, 1 milhão rápido. Você fala, eu quero. Aí ele explica, você fala, legal. Aí entra no funil. Nunca mais sai de lá, compra 15 infoprodutos. Não é assim? E é assim que funciona. Agora, se ele chega e fala assim, carteira de investimentos para quem tem sim, 100 mil reais. É um negócio cru, sem sal. Entenderam o que eu estou falando? O marketing tem que ser, e o atendimento tem que ser, focado na emoção motriz do cliente. Tá? Se for para resumir, tem que ser sexy. Tem que chamar atenção. Aferir a emoção motriz, você vai identificar qual que é a etapa da jornada de compra. A gente já viu, né? Então, cara, eu estou curioso, eu vi um negócio lá, mas não sei o que é muito bem. Descoberto, ele está entendendo aquilo. Nossa, a empresa tem regra, tem que ter contrato. Imóvel tem matrícula. Nossa, que coisa maluca, eu nunca pensei nisso. Né? Por exemplo, Manaus tem 84% dos imóveis irregulares. Então, aqui, aprendizado descoberto ia bombar no imobiliário. Problema, 6 coisas que a sua empresa, né, no conteúdo, que a sua empresa pode, 6 erros podem levá-la à falência. Erro. No atendimento também, ele pode vir falando assim, eu identifiquei que a gente tem um problema sério no RH. Então, ele já está nessa etapa, mas eu não sei o que fazer. Se ele não sabe o que fazer, ele já foi para a ponderação de soluções? Não. Agora, eu identifiquei o problema no RH e eu achei um artigo seu que fala disso aqui, solução. E eu queria saber das que você listou, qual que você acha melhor para a minha empresa. Então, ele está aqui. Se você mostrar qual das que você mostrou é a melhor, ele vem para cá. Porque se ele não achasse que você é autoridade naquilo, ele não viria perguntar para você. Sobre medir o nível de influência e autoridade, é perguntar se ele já conhecia o seu trabalho, se ele já teve acesso a algum conteúdo seu, se ele foi indicado. Às vezes, uma indicação supre tudo isso. Vai nele que ele é um mago. Ele é a águia da lei. Tem uma propaganda nos Estados Unidos que o advogado, é verdade isso, tá? Em Atlanta. Ele chega na televisão, assim, intervalo de jogo de basquete passa. Ele chega com uma Harley Davidson derrapando assim, aí explode atrás dele, e aí, ele está de terno e gravata, ele fala, I'm the legal eagle, ele é a águia da lei. Tal. Então, aqui, quando alguém fala que você é a águia da lei, o cara já vem sabendo que você vai fazer milagre. E ele não precisa mais ser trabalhado nesse aspecto, você já pode pular para a parte do atendimento. Inimigo em comum. Pondere a seguinte situação, vocês acabaram de ser demitidos de uma empresa, trabalharam há 20 anos, certo? Vocês preferem o advogado falar assim, bom, a gente vai adotar as medidas jurídicas possíveis no caso, tal, aquele feijão com arroz. Ou você prefere o cara falar assim, tem uma mesa aqui, não vou dar um tapa muito forte, fala assim, isso é um absurdo o que estão fazendo com você, nós vamos fazer o possível para arrancar o couro desse empresário desgraçado. Quem vocês contratariam? Baseado só nessas duas. Quem contrataria a opção A, levanta a mão. Pronto. Então, o inimigo comum é mostrar indignação contra aquilo ou aquele que fere o seu cliente, que ameaça o direito dele. O senhor está aí gerando emprego, pagando tributo, trabalhando mais que seus funcionários para vir um vagabundo inventar uma testemunha. Você pode inverter o lado, no mesmo contexto. Se a sua causa é a do cliente, aí o que ele vende é aquilo que você compra. Porque a tua visão é finalista e a dele também. Quando a sua visão é de meio, serviço, isso não se encontra. O que mais? Se você ainda tem dúvidas sobre o direito dele, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais simples. Inscrição indevida no Serasa. Tem a súmula 385 do STJ, que diz que se ao tempo daquela inscrição indevida existia outra ativa e devida, tira o direito de danos morais. Então, você pode fazer uma pergunta. Você pode me enviar o extrato para eu dar uma olhada se existia alguma inscrição ativa e tal, só para medir a viabilidade jurídica. Sabe o que isso facilita a sua vida? Quem aqui define o que vai vender e quanto vai cobrar na hora do atendimento? Levanta a mão. Pode levantar a mão, gente. Legal, estou no meio de uma sala de mentirosos, olha só.
A gente define o que vai vender, geralmente, o advogado, na hora do atendimento, porque a gente não sabe qual é o problema dele. A gente deixa para o atendimento, para o qual a gente não cobrou pela consulta. E eu já vou falar sobre cobrança, vou falar sobre as peculiaridades de área, tá? Fiquem tranquilos. Beleza. Então, você vai poder chegar no atendimento podendo fazer aquilo que o advogado espera, que é te ouvir. Prestar atenção nele. Se enquanto ele está falando do problema, você está sendo psicólogo dele ali, você está pleno por fora, mas você está pensando assim, meu Deus do céu, quanto que eu vou cobrar? Deixa eu ver o relógio dele. Deixa eu ver a caneta. Você está ferrado. As pessoas querem, quanto mais digital é o mundo, mais elas têm sede pela humanidade, pelo olho no olho, pela compreensão e empatia. A minha avó, que faleceu em agosto desse ano, há 2 anos ela caiu em casa, quebrou a bacia, super frágil, com Alzheimer e tal. Levei ela ao médico. O médico ligou em casa, e falou, oi, Fernando, tudo bem? Eu queria falar com a dona Ofélia. Eu falei, doutor, você sabe que ela tem Alzheimer avançado, né? Provável que ela não lembre do senhor, tem problema? Não. Ficou lá, conversando 20 minutos com ela. Ela falou, ô, queridinho, vem tomar um chá aqui em casa. Ele tratou a minha avó como se fosse a dele. Isso é literalmente advogar, porque advogar no sentido literal da palavra é se revestir do direito alheio e defender como se fosse seu. Quando você se preocupa diretamente com o seu cliente, começa a entender, nossa, isso deve estar tirando o seu conforto, isso não pode continuar assim. Demonstrar compaixão. A gente fica cheio de formalismo e frufrufru com a faculdade, a gente esquece disso. A gente fica cheio de liturgias. Para quem pegou a referência. Então faz as perguntas que medem a viabilidade jurídica. Depois, aqui, se você ainda quer reforçar a ideia, você fala assim, você sabe o que pode acontecer se você mantiver essa postura na sua empresa? Você sabe o que pode acontecer se você não começar a recolher agora o INSS? Você sabe o que pode acontecer? E descreve para ele. E se você tiver ainda, por exemplo, notícias de pessoas que não tomaram a providência que você quer vender para ele, manda para o cliente. Fala, esse aqui não tomou cuidado no compliance, está saindo preso. Acabou. Esse cara acabou no mercado. Se você não deseja isso, você precisa tomar uma providência agora. Começa a mostrar esse caminho para ele, porque ele está cheio de dúvidas. Você começa a mostrar soluções, só que ainda fomentando a dor, para que ele se mova. A dor faz as pessoas se moverem. É a tal da escassez. O direito está disponível, mas só se você agir agora. Escassez é disponibilidade mediante condição e tem o mesmo poder. Cobrança de consulta. Gente, minha cabeça já é aberta o suficiente para entender que em muitas áreas não há o hábito de cobrar pela consulta. Tem problema nisso? Não. Se você é especialista e tem o tino aguçado para aferir a viabilidade jurídica das causas, você vai ganhar por aquela consulta, só que não agora. E talvez cobrar ali trouxesse uma objeção e atender a clientes que valorizam o advogado ou não, tem áreas que isso não é relevante, porque a gente foca em escala, em volume, não tem problema. Tá? Não tem problema nenhum nisso. Só que, em regra, quando aquilo que você vende é um tempo expressivo para o cliente, que não é algo mecanizado e padronizado, especialmente em áreas que não são massificadas, você simplesmente está dizendo para o cliente assim, quando você não cobra consulta, eu investi 100 mil reais para me formar, eu abdiquei de momentos com a minha família, eu fiz tudo isso e agora eu estou jogando isso tudo no lixo. Aí você vai ter razão mesmo de falar que não me contrata se não der o desconto, que vai no concorrente e cobra mais barato, porque você está vindo atrás de preço. Quem vem por preço, vai embora por preço. Certo? Então vamos lá. Como cobra pela consulta? O cliente narrou o problema, deu dimensão clara do que é aquilo. Certo? O que você vai fazer? Você vai pegar o celular. Quem quiser gravar o áudio do que eu vou falar, ajuda bastante, tá? Para decorar. Então vou dar 10 segundinhos aí para vocês abrirem. Que ajuda muito. Tem que ser por áudio, gente. Tem que ser por áudio. Tá? O que você vai fazer? Você vai olhar a tua agenda e vai ver o horário que você quer atendê-lo, que você pode atendê-lo. Tá? Vamos supor que seja na quinta-feira, das 2 às 3 da tarde. Tá? O que você vai fazer? Você vai pegar o celular, viu que é quinta-feira, das 2 às 3, você vai falar assim, oi, João, tudo bem? Eu entendi aqui previamente o teu caso. E existem 2 maneiras de eu te responder. A primeira, como os advogados aí em geral fazem, que o Google poderia te responder na mesma altura,
e que vai te manter cheio de dúvidas, que seria eu te mandar um áudio aqui e te contar basicamente o que eu acho que pode acontecer no teu caso, o que você deve fazer. Só que isso não é suficiente em regra, vai te continuar te mantendo sem dormir, como você falou, porque ele mandou áudio, sem dormir, tomando remédio para dormir, sem tempo para ver sua família, preocupado com a empresa, por exemplo. E existe a segunda maneira de eu te responder, que é como eu efetivamente faço, como os bons advogados especializados fazem, que funciona assim. Percebam, eu não falei de consulta ainda, eu não usei o termo consulta, porque ele não paga em regra achando que consulta é a média daquilo que o médico geralmente faz, que é nem olhar na tua cara e cobrar por aquele atendimento. Então ele fala, se é essa porcaria, por que eu vou pagar se tem outro advogado que não cobra? Então, voltando. Tem uma segunda maneira, que é como eu faço, os profissionais sérios fazem, que funciona assim. A gente agenda um horário aqui no escritório. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem quinta-feira das 2 às 3 da tarde. Se você quiser garantir esse horário, me avisa já, porque eu não sei se terei outro disponível para você nesse mês, nesse ano, nessa existência do universo. Escassez, gente, escassez. Se você não se valorizar, ele não vai. E aí, nesse atendimento, você vem, eu vou ouvir o teu caso do zero, de novo, no tempo que você achar melhor me contar. Eu já vou ter estudado por horas o seu caso, eu vou te explicar qual é o seu problema jurídico, quais são as consequências de você tomar uma medida, de você não adotar uma medida e se manter inerte, quanto custa, quanto tempo leva, qual o risco assumido, quais são as consequências, tiro todas as suas dúvidas. Por você vir ao meu escritório, ter toda a minha atenção por horas, inclusive antes do atendimento eu já vou estudar o seu caso, e sair sem nenhuma dúvida de que está adotando a melhor medida para o seu caso, eu cobro X reais a consulta. Aí ele sabe o que é. Vocês jamais comprariam aquilo que não sabem o que são, ou o que é. É aquele negócio do programa do Silvio Santos. Você troca esse carro zero por uma caneta Bic? Sim! Só lá que você faz isso. Na hora de contratar um serviço, você tem que saber o que é. E vocês perceberam que eu não falei em nenhum momento do serviço, eu falei das vantagens que o serviço traz, porque é o que o cliente busca. Se eu medir que ele está com senso de urgência, eu medir que ele tem noção de que precisa. Se ele não tinha ainda, eu fiz perguntas retóricas que fizeram ele perceber o tamanho do poço que ele está lá no fundo. Então ele vai falar assim, eu não tenho mais a opção de olhar para preço baixo, eu preciso do advogado que sabe conduzir melhor o meu caso. Se vocês aplicarem do jeito que eu falei, com a mesma entonação, vocês não vão ter mais problemas de cobrar consulta. Agendou, usou escassez, consulta agendada. Eu recomendo que deem um gap ali, 2, 3 dias pelo menos para agendar até a consulta, para que vocês tenham tempo de fazer isso aqui. Então vocês vão entrar em rede social do cara, isso pode ser aplicado até para fazer entrega de memoriais em tribunal, viu gente? Funciona bastante. Entender a pessoa com quem você está conversando, tá? Tem um advogado de Minas Gerais que eu atendo em consultoria, chegou um promotor novo na cidade e notificou um asilo, que ele faz um pro bono para esse asilo, notificou o asilo de que o 13º não podia ser retido da aposentadoria dos idosos para reaplicar lá para eles mesmos. E aí esse advogado me contou que é um asilo muito sério, que ele respeita muito, por isso ele decidiu ajudar, e achou injusta essa notificação do MP. O que ele fez? Foi estudar o promotor com quem ele ia conversar. E olha isso. Ele achou na internet que o cara é ex-gordinho e tem o hábito de correr. Ele também tem. Esse advogado também tem, e também é ex-gordinho, e mais, participa do mesmo grupo de corrida que ele, só que em horários diferentes. Notou também que esse promotor sabe falar italiano, e a professora foi a mesma desse advogado. E que também frequenta o mesmo clube para jogar tênis. Chegou no gabinete, ficou meia hora batendo papo com o cara sobre tênis, italiano e corrida. Chegou e falou assim, acho que eu te conheço de algum lugar, eu acho que você participa de um grupo de corrida, mesmo que eu. Aí o promotor falou, acho que você é minha familiar também. Aí o promotor falou assim, eu participo porque eu sou ex-gordinho. Eu segui a risco o que minha avó falava, que é mangia che te fa bene. Ele falou, nossa, a pronúncia de italiano é boa, você faz italiano? O Marcelo perguntou, e ele sabia já. E o promotor, faço, tal, nossa, você também fala? Falo, nossa, quem que é sua professora? Fulana, a minha também, tal. Resultado, o promotor entregou exatamente o que ele tinha que falar na contranotificação para o caso ser arquivado. Será que funciona? Quantas vezes vocês precisaram de alguma coisa, de uma situação de emergência, até numa balada, e o simples fato de você olhar no olho de alguém e conseguir trocar uma energia com a pessoa rapidamente faz com que prenda a atenção.
vocês quiserem livros que falam sobre isso, até provam isso claramente, tem Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, Armas da Persuasão, que é dele também. Tem um livro que eu amo, que eu acho que resume isso muito melhor, que é o Manual de Persuasão do FBI, eu sempre recomendo, para mim, todo advogado tinha que conhecer esse livro. É maravilhoso. Quem Vende Enriquece, do Napoleão Hill. Por aí vai. Beleza. Mapa da empatia. Anota tudo que o cara gosta. Sabe como você desperta a empatia no atendimento? Você não precisa falar do assunto que ele gosta, você precisa perguntar. Por exemplo, eu gosto de basquete. Se você fosse me atender, você não precisaria dominar o assunto. Você pode perguntar, Fernando, eu vi na sua rede social que você gosta de basquete. Ou fiquei sabendo que você joga basquete. Você joga há quanto tempo? Começou por influência de quem? Para qual time você torce? Quem é o seu ídolo? Pronto. Ah, viu que o cara gosta de música clássica. Eu não entendo nada de música clássica, mas eu posso perguntar, quem é o seu compositor? Você toca algum instrumento? A mesma coisa. Se tem uma coisa que as pessoas adoram falar sobre, é sobre elas mesmas. Mapa de laço social. Vê a igreja que o cara frequenta. Às vezes ele é cliente do mesmo escritório de contabilidade que você. Ele estudou com o Marquinhos, que é da tua rua. Enfim. Anota isso. Na hora da reunião você usa. Aí você, agora com sistemas de processo digital ou digitalizado, como diz o Rodrigo Marques, que vai palestrar para vocês, e não eletrônico, porque senão não teria servidores no judiciário para conduzir. Interessante essa visão. Você entra no processo digitalizado lá no ProJude, EPROC, ESAGE da vida, PJE, Deus me livre, e você entra lá, joga o CPF dele, o CNPJ, o nome dele, e procura o cenário judicial. Sabe por quê? Porque às vezes ele já teve advogado, e esse advogado errou muito com ele. Se você enaltecer que você faz aquilo que o advogado dele anterior deixou de fazer, você ganha o cara. Quando isso acontecer, ele vai fazer assim com a cabeça. Ele vai estar alinhado com você nisso. Você sabe que você acertou lá na veia. Quer ver? Tem um escritório em São Paulo que só atende startups, chama SBAC Advogados. Sabe como que eles elencam os diferenciais deles? O site mudou e eu acho que foi até um erro, porque antes era melhor. Mas antes tinha assim, os 6 diferenciais eram: nós falamos com você em português, deixamos o juridiquês de lado. Segundo, nós não inventamos serviços desnecessários. Terceiro, não inventamos serviços desnecessários. Nosso objetivo é te atender com agilidade. A gente não cobra por hora. A gente quer te entregar um resultado rápido. Ou seja, São Paulo, grandes capitais, tem a fama dos advogados inventarem serviço, especialmente deixar o reloginho correndo lá do software de timesheet, vai almoçar e volta e cobra por aquele tempo. Como se tivesse usado para fazer uma reunião, peticionado ou coisa do tipo. Então, essa é uma dor que, se o cara, até se for mais velho, você já, olha, já teve advogado. Olha os erros que os advogados cometiam nos processos, vê no cenário atual quais são as causas de pedir mais frequentes contra ele ou por ele, quais são os impactos econômicos de cada uma delas. Sabe por quê? Porque aquela que mais impacta, ela vai estar mais na cabeça do seu cliente e você pode chegar para ele e falar assim, inclusive a sua empresa tem muita hora extra, né, sendo reclamada na justiça, então eu vou te dar uma dica, independentemente de você me contratar, muda isso aqui no teu RH. Aí você dá essa dica. Se o cara não te contrata naquele dia, você plantou uma semente que você vai colher lá na frente. Ele vai para a empresa, vai mudar aquilo no RH, vai começar a poupar grana sem ter te contratado e fala, se sem contratar eu poupei, imagina se eu fizer. Mapeia isso. Jurimetria está vindo para isso, né, Edu? Jurimetria para isso e outras coisas, análise econômica do direito, enfim, facilitar a nossa vida. Estuda o mercado do cliente se ele for empresa, vê quem são os players que mais incomodam o cara. Sabe por quê? Porque se o seu serviço for relacionado a trazer mais grana para o bolso dele, você pode falar para ele, você pode usar esse dinheiro para ganhar 5% do mercado do sul do Brasil no ano que vem, dobro da perspectiva que você tinha, porque vai ter sobrando dinheiro para você investir em logística, em posicionamento, em marketing. Comece a entender o mercado dele, quais são os objetivos dele, às vezes até para quebrar uma objeção. Você quer exportar? Quero. Sabe por que esse player aqui do teu mercado está crescendo tanto? A gente abre o site do cara na frente do cliente e mostra todo o programa de compliance do cara declarado lá. Fala, não é que não ter compliance está te deixando do mesmo jeito, não está fazendo diferença na tua vida. As oportunidades você nem está sabendo delas, porque eles estão procurando esse cara aqui. Finalidade como centro do atendimento.
Estuda a concorrência dele, já falei. Você pode usar o inimigo em comum nesse momento. Definição do produto jurídico. Tirou todas as dúvidas, é isso aqui que eu vou vender. Aposentadoria por idade, aposentadoria especial, divórcio extrajudicial, certo? Acordo de sócios, seja qual for o serviço que você vai vender. E aí você precifica. Não dá para a gente abordar a precificação aqui, então a gente precisaria de 1h30 aí, mas precifica, baseado em horas. Tá? E aí chega o cara no teu escritório. Dica, vai atender um cliente 10 minutos antes, liga uma música alta ali no fone, dá um grito se você estiver no carro, libera toda a energia ruim que você tem, porque isso as pessoas sentem. E elas já estão com energia ruim. Elas não, se elas encontrarem alguém que está na mesma vibe, elas não têm por que contratar. Imagina você contratar um médico, aí você está na mesa de cirurgia, assim, deitadão, vai tomar a anestesia e o médico chega puto, assim. Que saco! Esse cara me multou na rua, vagabundo! Chega tremendo assim a mão, você fala, fi, aqui não, vamos embora, sai correndo com pelado, que seja, mas sai correndo. Então, a energia tem tudo a ver com quanto você afere a capacidade dele de centralizar a razão dele no seu atendimento. Isso é bem impactante. Eu percebo isso muito em live. Quando eu começo live, eu... Peraí, vou fazer assim. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Quando eu faço isso numa segunda-feira foi pesada, a pessoa fala, nossa, eu vou ficar só pela energia. Isso é bem legal. O pessoal fala, eu vou ficar só pela energia. Então, o cliente sente isso, especialmente se for a primeira vez que ele está indo ao escritório, tá? Vai até ele. Isso é que eu tenho na cabeça, só que eu estou acompanhando para não me perder de vocês aqui. Você recebe o cara, sorrisão no rosto, olho no olho, aperta firme a mão dele, boa tarde, bem-vindo, mostra que você está honrado, ele está ali. Uma dica, não está aí no script. Quem aqui oferece café, água, qualquer outra coisa para o cliente? Levanta a mão. Tá. Quem não oferece, passa a oferecer, tá? Porque isso aumenta a confiança que ele tem em você. Especialmente em dia frio, um cafezinho quente melhora. Segundo, faça um menu. Num bom papel, num papel plastificado assim, apresente a ele o que você quer. Coloca ali mais algumas coisinhas, uma torradinha, seja o que for, um suco. Menu. Percepção de valor, gente. Até o cheiro do escritório importa. Tem um estudo da Nike que mostra isso. Tem vários escritórios que eu conheço que, por mudar o cheiro como única estratégia, aumentaram o faturamento em 15%, 20% de um ano para o outro. Como que você faz isso? Vai numa loja que você gosta muito, um mercado especialmente de luxo, sente o cheiro, pergunta para a vendedora. Qual que é a essência que vocês estão usando? Coloca no escritório. Mesma coisa, um menu, percepção de valor. Percepção de valor. E aí, leva a pessoa para a sua sala, fecha a porta, não toca telefone e ninguém interrompe. Ali é a hora do show. Ele não pode ser interrompido. Se o raciocínio dele for interrompido, você perde o contrato. Quer ver o que interrompe o raciocínio? Quem aqui já atendeu um pai ou mãe que estava com uma criança no colo? Levanta a mão. Não parece, cá por nós, que o objetivo dessa criança na face da terra é acabar com a sua mesa? Destruir todos os seus clipes, jogar tudo no chão, e você fala, não, tranquilo, deixa que eu limpo depois. Né? Não tem um tranquilizante para a gente... Né? Não tem. Então, o que acontece? A atenção do seu cliente fica no filho e não em você. E aí não há percepção de valor, não há disposição de pagar preço. Faz um espaço kids, coloca ali uma galinha pintadinha, que é o craque das crianças. A criança fica lá hipnotizada. E eu falei isso, eu adoro criança. Eu sou apaixonado. Mas nessa hora é necessário. Coloca uma galinha pintadinha, um chocomilk, um negocinho. A criança está lá na dela, você está aqui na sua e resolve a vida. Não vai ter o Godzilla na sua mesa. E aí, tem uma dica. Se você sentar, o cliente começa a falar de problema. Não deixe isso acontecer. Antes de sentar, pergunta para ele sobre aquele ponto de empatia. Ah, eu vi que você conhece o Marquinho. Eu vi que você, não sei o que lá, você gosta de rock and roll. Qual que é a sua banda preferida? Deixa ele falar daquilo, quebra o gelo. Tá? Por quê? Porque se você mostra interesse naquilo que ele gosta, as pessoas têm um senso, uma espécie de programação genética para se unir em tribos. Por isso que a gente vai à igreja em conjunto, a gente corre em conjunto. Por isso que quando a gente vê o outro bocejando, a gente boceja. Isso é programado na nossa cabeça. Por isso que quando a gente dá um ossinho para um cachorrinho que vive num apartamento, ele tenta enterrar sem nunca ter visto terra na vida. Isso é instintivo. É inevitável. Certo?
Aqui é a mesma coisa. Quando você provoca o cara a falar sobre o que ele gosta, naturalmente ele já se sente familiar contigo. Se você estiver usando uma roupa de cores próximas ou iguais àquelas que você vê que ele usa muito nas fotos dele, também, tudo ajuda. Tá? Se viu que ele gosta de rock, coloca rock na recepção do escritório. Certo? Vamos lá. O que você vai fazer? Depois de quebrar o gelo, fala assim, seu João, você já me contou o caso, mas você está aqui para isso, me conta do zero, no tempo que o senhor achar melhor. Gente, você está recebendo para isso, a consulta foi paga. Se não foi, o caso é altamente viável, porque você conseguiu aferir antes, sem perder tempo, 40 minutos, 2 horas aqui, para ver se dá para fazer. Olha num ano o quanto você poupa de tempo. Beleza. Ouve o caso. Pega aquele negócio que chama risque rabisque, que é o pior nome de um objeto na face da Terra, que tem na tua mesa lá, que você põe o papel, e anota 2, 3 perguntinhas. Mesmo que você saiba a resposta. Mostra interesse. Ele está buscando aquilo. Faz as 3 perguntinhas, viu que não tem mais nada para ele falar, aí você joga essa frase de efeito. Não é tão boa quanto você está demitido do Roberto Justo, mas ajuda bastante. Você chega e fala assim, ó, antes de qualquer coisa, seu João, fique tranquilo. O seu caso é grave, demanda uma atitude séria, mas eu sou especialista nesse assunto, e eu tenho tantos anos de experiência, se tem esse número, joga na mesa. Se você já metrificou o seu índice de vitórias naquele tipo de causa, joga na mesa. A gente vence 88,9% desses casos. Joga na mesa, a autoridade está ali. Aí vem a parte do atendimento. O cara te entregou a dor, você joga a solução de volta para ele, focada em objetivo. Vai dizer qual é o cenário jurídico dele. Por exemplo, no seu caso, o seu setor de RH está completamente desequilibrado, está provocando esse passivo judicial trabalhista completamente fora da curva, e que vai levar a tua empresa para o buraco. Você já percebeu que ele cresceu de 2016 para 2017, assim vai. Mostra que você estudou o cara, que você não está falando genericamente daquele tipo de problema. Se você não se mantiver, se você não tomar uma atitude agora, o cenário vai virar um caos. Vai acontecer isso, a empresa vai fechar, vai ser inscrita em dívida, vai ter isso, tal, sua credibilidade, acabou o crédito, seus fornecedores não vão mais fornecer. E começa a dimensionar isso para ele. É a mesma lógica do plano de saúde e do seguro de veículo. Para vender prevenção, isso aqui é importante, esse passo. Não dá para esperar, você precisa tomar uma atitude enfática, e a escassez entra aqui tanto nessa questão do tempo, não dá para esperar, quanto só tem uma chance. Transitou em julgado, acabou, por exemplo. Ou só tem uma chance. Se não prevenir e estourar um escândalo na tua empresa, não adianta mais implementar compliance, não vai ter nem milagre para te salvar. Então, explique isso para ele. Eu não posso tomar decisão por você, é importante que você saiba que isso está na tua mão. Quer ver um cenário que funciona muito bem? Gatilho mental da culpa? A advocacia de família tem muito acordo de visitas. Então, fez o divórcio, visitas livres. Não é habitual isso? Pelo melhor interesse do menor e tal, enfim. Aí o que acontece? Às vezes, posso até estar estereotipando bastante, mas é só um mero exemplo, uma mera hipótese. Tá? Às vezes a mãe ficou 20 anos dedicada à profissão do pai da criança. Então ela dedicou, ela doou, ela renunciou a muita coisa. Quando divorcia, ela está por ela. Então ela começa a estudar de novo, a trabalhar de novo, a ser independente de novo. Pode ser esse cenário, pode ser por má fé. Enfim, o acesso do pai ao filho começa a ficar restrito. Pode ser o contrário? Pode ser o contrário. Pode ser o pai restringindo o acesso da mãe, não tem problema. Tá? Mas, em regra, o cenário estereotipado é que a mãe fica com a guarda. Beleza. Aí o pai começa a ver o filho uma vez por mês, uma vez por bimestre, uma vez por ano, e ele procura você, que fez o divórcio. Certo? Já acabou o caso, já houve renúncia da procuração, encerrou, tudo certo. Beleza. Ou seja, você não advoga mais para a mulher. Importante a parte ética nisso. Aí o cara te procura e fala assim, o que eu tenho que fazer? Você fala, você tem que entrar com uma regulamentação de visitas para objetivar os horários e datas, para que, se ela mantiver essa postura, você possa pedir a declaração de alienação parental e todas as consequências de alteração de guarda decorrentes disso. Certo? Beleza. Aí que o cara fala, eu não vou processar a Patrícia, ela é uma moça muito boa, ela não está fazendo isso de má fé, e blá, 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 blá. Aí você vira para ele e fala assim, seu Antônio, eu não estou aqui para te contar a historinha bonitinha, o senhor não veio ao cinema. Infelizmente, eu sei que é difícil, mas não tem... O que o senhor está ponderando aqui é o seguinte, eu não quero processar a Patrícia.
o que você tem que ponderar é, eu quero acesso ao meu filho. Sabe por quê? Quantos anos tem o Lucas? 3 anos? Então, quando ele fizer 10, ele vai apresentar o padrasto ao senhor como o pai dele e o senhor ao padrasto como o amiguinho que leva ele para tomar sorvete. E aí? Ele fala, Deus me livre. Você fala, Deus me livre? Então, só agora você pode tomar uma atitude, é só você. Eu não posso fazer isso por você. E o pior, o Lucas lá no futuro, se ele pudesse, ele teria optado que você tomasse essa opção hoje. Acabou, filho. Se ele tem um pingo de humanidade e sangue na veia, ele contrata você. Certo? Aí é a diferença entre vender serviço jurídico e saber fechar contrato. É completamente diferente. Vender serviço jurídico é fácil, dá o desconto que o cara quer e vende. Mas isso não garante lucro, sobrevivência. Se você não está estável, como é que você vai ajudar os outros? Até para fazer pro bono, você tem que ter um escritório lucrativo. Porque daí você consegue investir nesse setor. Olha como isso é importante. E aí, para atingir essa finalidade de resolver esse problema, que é urgente, que tem reflexos emocionais assim, reflexos jurídicos assim, apresenta o produto. Aí o produto vem como meio, não como fim. O caminho é esse. Por quê? Porque ele te traz esses benefícios. Imagina o senhor podendo chegar em casa, sabendo que naquela sexta-feira vai pegar o Lucas na escola. Imagina o senhor, daqui a um ano, em vez de ter que sair para trabalhar de sacoleiro no mercado, vai poder curtir com a sua família, envelhecer ao lado dos seus netos. Benefício, benefício, benefício. Jurídico e emocional, mistura os dois. Imagina o senhor não tendo um passivo trabalhista tão expressivo assim que te preocupa e tira o sono, junta os dois. Para entrar com essa medida jurídica, existe o risco tal. E se não tiver risco? Por exemplo, contrato cota-litis, com justiça gratuita, muito tranquilo a ação. Enalteça, gatilho mental da garantia. Algo que é comum para a gente, mas é maravilhoso para o cliente. Seu Antônio, isso aqui é tão importante e tão bom que não tem risco. O senhor só nos paga se ganhar. Está garantido aqui, ó, na cláusula 5 do contrato. Meu, use isso em seu favor. Quebra a objeção, o cara fica, mas e se eu perder dinheiro? Não, não tem. Acabou. Eu assino isso para você. Você sai daqui com uma garantia. Garantia rege o mercado hoje em dia, é cultural. Infoprodutos usam muito isso. Meu, compra o curso e paga R$5.000. Se você não gostar, eu te devolvo a grana em 30 dias. O cara fala, são R$5.000, mas eu tenho a grana de volta se você não gostar. E até uma maneira de você falar, ó, confio no meu taco, eu só recebo se o senhor ganhar. Explica a duração do processo. Fala, o processo é demorado, é caótico, ele pode tomar direções muito adversas, mas aqui a gente faz ele encurtar. Porque todas as nossas providências, a gente não espera fim de prazo, a gente não espera o prazo começar a contar. Se o processo corre em seu favor, a gente agiliza isso, a gente tem gestão para isso. Pois não, Jean? A pergunta dele foi assim, como pontuar o risco de sucumbência e demais riscos quando ele realmente é expressivo? Tá? Para o cara ter chegado até ali, ele pagou pela consulta. Se ele pagou, ele se importa com a finalidade. Então, você coloca na mesa o risco e fala, mas esse é o único caminho possível de você atingir tal benefício. Aí você pontua a finalidade de novo. Para que ele pondere. Sacaram? Para que ele pondere. As pessoas fazem isso no cassino o tempo todo. Eu vou colocar tanto em jogo, mas eu quero ganhar tanto. Então, a ganância entre jogo, não é? A ganância ou o medo, as emoções motrizes que eu falei para você identificar lá no começo. Tá? Aí você vem, explicou a duração do processo, em regra, mas fala, independentemente do quanto durar, eu vou estar sempre ao seu lado, você vai ter informação pelo ADV Box, você vai ter informação pelo WhatsApp. Ah, Fernando, eu não gosto de responder o WhatsApp de cliente. Eu não gosto de não ter cliente. Tá? E a partir do tempo que seu escritório vai crescendo, que você vai ganhando dinheiro, vai aumentando o seu lucro com essa técnica, você vai reaplicando no escritório, reinvestindo para que você foque só no fechamento. O Rodrigo Marques vai falar essa frase aqui para vocês, tenho certeza. Eu já assisti 5, 6 palestras dele. Ele fala assim, o cliente está se lixando para a sua petição. Tá? Então, ele quer saber a tua presença, ele quer saber o teu... Você pega na mão dele e gera expectativas. Então, explica para o cliente, independentemente do quanto demorar, você vai ter acesso a mim, sou eu que vou cuidar do teu caso. Então, olha só como é importante essa pessoalidade. A autoridade está na gente. Certo? Está na gente.
Time de futebol lá, o Corinthians, melhor time do mundo? É o melhor time do mundo, independentemente da condição. Mas se muda os jogadores, ele às vezes passa a perder. A autoridade, o resultado está nas pessoas. No caso do Corinthians, o time faz parte, mas nos outros... Aí você fala assim, aqui eu sou especialista só nisso. Eu só faço divórcio para mulheres. Eu só faço aposentadoria especial. Eu só faço recuperação extrajudicial. Recuperação judicial, eu só faço, por exemplo, defesa criminal de crimes contra a administração pública. Eu só atuo nisso, eu só faço isso. Se essa for a verdade, pronuncie, porque isso é um diferencial. Tem advogado que só atua para, por exemplo, jogador de esportes, né, de esportes eletrônicos. Tem advogado que só atua para empresas fabricantes de cerveja. O meu primo só faz compliance para médico em São Paulo. Então, quando o cara vem e fala, você faz compliance? Eu faço só para você, só para médico. Diferencial, certo? Apresenta isso, fala, ó, eu posso fazer também, a partir do momento que você me contrata, essa é a única vez que você veio aqui, porque eu vou até você, eu agilizo a tua vida, você não vai gastar tempo procurando lugar para estacionar, eu atendo você na sua empresa, eu vejo o problema acontecendo em loco, eu vou na sua casa, porque às vezes você está imobilizado, né, no caso de um acidente de trabalho ou coisa do tipo, as pessoas adoram delivery. Adoram. A 50 metros da minha casa tem a melhor pizzaria de Londrina, a Jéssica sabe. Eu chego em casa cansado, eu pago R$10 a entrega. Por quê? Porque eu sou preguiçoso? Sim. Mas por quê? Eu acho que aqueles 40 minutos que eu gastaria indo até lá, esperando a pizza e levando para casa, valem mais do que os R$10. Então, eu prefiro descansar, curtir minhas cachorras, ficar com a Jéssica, né? Em vez de... Sabe, cara, o que eu estou dizendo? A conveniência, o cara que fala que seu serviço está caro, ele sai do seu escritório, ele para no posto de combustível e paga 15 numa cerveja. O cara que é tão do precinho baixo assim. Por que lá ele comprou? Porque lá está escrito o que eles vendem, que é conveniência. Eles vendem conveniência. Você tem que apresentar outros diferenciais e aqui vem o momento. Aqui vem o momento, apresentar diferenciais de experiência do cliente. Atendimento online, na empresa, relatórios automatizados pelo ADV Box, respostas de até 24 horas pelo WhatsApp. O WhatsApp tem que ter horário para você responder. Tem na sua agenda, tipo, ó, das 10 às 11 da manhã e das 3 às 4 da tarde. Você vai estar disponível no WhatsApp, ou meia horinha para responder e-mail ou WhatsApp. Mensagem automática para segurar a ansiedade do cara, ó, recebemos a sua mensagem. Se for caso de vida ou morte, liga aqui. Se não for, espera um pouquinho que uma vez por dia a gente responde todo mundo. Pronto. Porque estamos ocupados justamente lidando com o seu caso. Resolve a vida. Aí o cara não fica ligando falando, estou te mandando mensagem, você não me responde. Gatilho mental da prova. Se você tem resultado, está na hora de colocar na mesa. Mostra 2, 3 casos seus que saíram no Migalhas, no Conjur, mostra sentenças que você conseguiu aquele resultado que o cliente quer. Fala, ó, eu sou tão capaz que eu já consegui para várias pessoas. Usar autoridade nesse momento é importante e tem maneiras... Uma palavra pode matar a sua autoridade ali e o seu fechamento. Um advogado de Londrina que eu atendo em consultoria, ele tinha prospectado durante 1 ano um médico. Relacionamento, a parte de networking. O cara chegou no escritório, contrato fechado verbalmente, imprimiu o contrato, saiu na impressora da sala do outro advogado. O cara chegou, bateu na porta, pediu licença, entregou o contrato na mesa, bateu nas costas desse advogado e falou para o cliente, doutor, porque ele era médico, doutor, fica tranquilo que o João está cheio de teses para aplicar no seu caso. Tese? Não estou comprando um livro. Eu não sou um rato de laboratório para ele testar a tese dele. Certo? Resultado passado não é garantia de resultado futuro, mas é probabilidade. Tá? É probabilidade. Por isso que quando você vê uma tendência de mercado de ações, por exemplo, você fala, eu não estou apostando certeza que isso vai acontecer, eu estou apostando probabilidade. Isso faz com que eu compre também. Coloca isso na mesa. Outra prova que você pode usar é falar da empresa do cara, por exemplo. Prova disso é que isso foi dito pelo seu diretor financeiro. Prova disso é que na reunião o diretor de inovação digital não falou disso. Você pode pontuar se esse for, que daí a força retórica é absurda, né? E aí você fala, e para fazer esse serviço por você, com tanta perspectiva de resultado,
com tanta força, eu cobro tanto. Para finalizar, uma última dica de ancoragem de preço. Dê 2 opções de contratação de preço. Uma, por exemplo, dando uma entrada maior e mais parcelado, uma menor entrada e menos parcelado. Tipo, menos parcelado assim, em menos vezes. Ah, deu uma entrada menor, porque daí ele não vai ficar pensando, esse preço é bom ou ruim, ele vai ficar pensando entre os dois, qual é o melhor para mim. Tá? Apresentou o preço, pergunta o que me diz. Se ele não disser nada, não fica justificando. Fala, posso dar o contrato então? Me dá seus documentos. Se ele disser e for, por exemplo, quero um parcelamento diferente, você fala, faz a sua proposta, porque eu não conheço a sua condição financeira, eu avalio e já te digo se é possível. Não deixa, não cai na isca dele e fala assim, não, quanto você pode fazer, tá? Deixa ele fazer a proposta. Ele sempre está se candidatando a ser seu cliente, e você está avaliando aquilo. Essa é a condição, tá? E se aparecer a objeção do tá caro e afins, preciso pensar, aí vem uma outra palestra ano que vem, a gente volta aqui, Edu, para tratar de objeções que demandaria aí 1 hora, 2 horas para tratar disso, tá bom? Mas é possível também. Fechou? Muito obrigado.